Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Aqui é o professor João Antônio, mais uma vez. Vamos agora para a nossa segunda função nossa de cada dia, uma irmã muito próxima da PROC-V, que foi nossa primeira, que é a PROC-H. E eu já aproveito para dizer a você o seguinte: nós não vamos nos ater muito tempo falando sobre a PROC-H do mesmo jeito como fizemos na PROC-V, porque a PROC-H é muito parecida com a PROC-V. Então a minha sugestão é, você nesse momento, se veio para essa aula e não assistiu a aula de PROC-V, aqui ao lado você vai ver um card apontando para a aula da PROC-V. Então assista primeiro a aula da PROC-V, depois assista a aula de exercícios da PROC-V para entender a PROC-V e usá-la, para depois vir aqui na PROC-H. Não vamos fazer isso em todas as funções, quer dizer, sempre uma função vai depender da outra, não. Cada aula de cada função tende a ser independente. Mas se você não conhece a PROC-V, e se você está caindo aqui de paraquedas pela primeira vez na PROC-H, minha sugestão é vá sim assistir a aula da PROC-V para que a gente possa entender tranquilamente aqui sobre a PROC-H. Elas são muito semelhantes. Entendeu uma, a gente adapta isso para outra e é muito fácil, muito simples. Então vamos comigo. Agora nossa função de hoje é a função PROC-H. Vamos usar um desafio prático aqui sobre quando a PROC-H seria utilizada. Então imagina que nós temos uma planilha. Essa planilha tem as pessoas organizadas em colunas, quer dizer, nós temos aqui uma planilha inteira com informações. Cada pessoa, cada entidade está numa coluna diferente e todos os nomes estão organizados lá em cima, na nossa primeira linha. Então, olha só, a primeira pergunta que poderia surgir é: qual a média da aluna Ana em Química? Veja, a pergunta surgiu aqui embaixo, né? Qual a média da aluna Ana em Química? Bom, a gente vai fazer uma análise nessa planilha, né? Fica fácil porque ela é pequena. Eu venho aqui no nome Ana, encontro o nome Ana, sei que ela está nesta coluna e sei que Química está aqui e que a Ana tirou 9,5 em Química. Então, responder isso numa planilha como essa, com poucas linhas e poucas colunas, é fácil. A mesma coisa aqui, qual a média do aluno Pedro, né? Se eu for pesquisar a média da Ana, foi necessário vir aqui na coluna onde está a Ana, localizar a linha que corresponde à matéria de Química e saber que a Ana tirou 9,5. Na pergunta sobre o Pedro, né? Qual a média do aluno Pedro em Física? Qual a média do aluno Pedro em Física? A gente vai fazer o seguinte, é essa pergunta que a gente tem que responder agora. Bom, como é que a gente responde essa pergunta? Vai na coluna que corresponde ao nome do Pedro, e aí você vê qual é a linha que corresponde à matéria de Física. Bom, o Pedro, a matéria de Física está na segunda linha, então o Pedro tirou 5 na matéria de Física. E finalmente a última pergunta é: qual é o status do Lucas? Qual é o status? Se o Lucas está apto ou está inapto. Bom, aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pesquisar na coluna que tem o nome do Lucas, está lá em cima o Lucas, e vai descer até a linha que corresponde ao status. E vai perceber que o Lucas está inapto. Quando você faz esse tipo de análise, é impossível para quem assistiu a aula de PROC-V, é impossível você não localizar, não identificar a semelhança entre elas. A diferença entre a PROC-V e a PROC-H, nós estamos agora analisando a PROC-H, mas se você viu a PROC-V, a diferença é que a PROC-V, ela procura o valor na primeira coluna. Olha só, na primeira coluna. Ela faz uma pesquisa vertical, de cima para baixo. A PROC-H, que nós estamos estudando agora, ela faz uma análise horizontal. Ela analisa a primeira linha. E com isso, ela faz a análise da esquerda para a direita. Okay? A diferença principal é essa. Vamos partir para a PROC-H agora nos detalhes dela, né? PROC-H significa procura horizontal. Você vai fazer uma procura que é da esquerda para a direita. E o detalhe é que essa procura sempre vai ser feita na primeira linha de uma tabela. Você tem um dado que você possui, como por exemplo o nome do aluno que você quer procurar. Você tem que ter um dado
para você iniciar a pesquisa. Eu quero saber a nota de física da Ana, eu tenho que ter o nome Ana. Eu quero saber o status do Lucas, eu tenho que ter o nome Lucas. Então eu tenho que ter um dado, eu tenho que possuir um dado, possuir uma informação para fazer a pesquisa. E essa informação, seja ela o nome, seja ela o que for, tem que ser pesquisada na primeira linha. Ela traz o resultado de uma célula que está na mesma coluna. Sim, a gente viu lá, né? Porque os dados estão organizados em linhas e colunas. Então, por exemplo, se eu mandei localizar o Pedro, o Pedro foi localizado na primeira linha. Ó, essa aqui é a primeira linha da tabela que a gente apontou. E aí eu quero saber a nota do Pedro em física. Bom, a nota do Pedro em física não estará aqui. Não estará aqui. A nota do Pedro em física estará aqui, na mesma coluna onde o Pedro foi encontrado. Então, a função proc_h, ela localiza valores, ela traz como resultado valores na mesma coluna, né? E aí, o que a proc_h precisa para funcionar? O mesmo que a proc_v. O mesmo. Eu preciso de um dado, de uma informação que será procurada. Esse dado eu já possuo. No caso aqui dos nossos exemplos, eu só usei o nome do aluno. Eu preciso apontar em qual tabela a pergunta vai ser feita, em qual tabela a pesquisa vai ser feita, e tenho que dizer também qual é a linha dentro da coluna encontrada, qual é a linha onde está o dado, a informação que vai ser trazida como resultado. Esses são 3 argumentos, 3 informações que são obrigatórias para a função proc_h, do mesmo jeito como são obrigatórias para a função proc_v. No caso, a função proc_h também pode ser realizada de 2 formas, ou através de pesquisa exata ou através de pesquisa aproximada. Esta é uma informação opcional. Você não precisa colocar essa informação, não é obrigatório. Os outros 3 dados são obrigatórios. Então, olha só o que acontece. A função proc_h se escreve desse jeito, tanto no Excel quanto na planilha do Calc, né, do LibreOffice. Você vai escrever o nome proc_h, o nome da função, vai indicar qual é o valor que você está procurando, qual é o valor que você já possui, em qual tabela essa procura vai ser feita, em quantas linhas e quantas colunas, qual o índice da linha que você quer trazer, se você quer trazer a informação da linha 3 ou da linha 2, e se o tipo da pesquisa é aproximado ou é exato. Lembra que quando você está lendo, aprendendo sobre funções, se alguma das informações da função for colocada entre colchetes, é porque ela é considerada opcional, você não precisa escrever aquela informação. Ok? Todas as outras informações para a função funcionar precisam ser obrigatoriamente colocadas. Então, proc_h valor. Valor é o valor que você está procurando, como por exemplo o nome do aluno. Eu tenho esse nome, eu já tenho essa informação, eu preciso pesquisar por alguma coisa que eu já tenho. E se eu já tenho o nome do aluno, por exemplo, qual é o ramal do Pedro ou qual é a nota de física da aluna Ana, eu já tenho o nome do aluno para pesquisar. Isso tem que ser colocado no início da função proc_h. Esse primeiro argumento é justamente o valor que eu já possuo. O segundo argumento é a tabela onde a pesquisa vai ser feita. Eu tenho que apontar para todas as células. A gente usa o que chamamos de intervalos. Por exemplo, da célula A2 até a célula G8, por exemplo. Todas as células de uma determinada matriz ou tabela que eu vou usar. Logo em seguida eu vou colocar o número da linha, o número do índice da linha que eu quero que tenha a resposta para mim. E é a terceira informação que eu tenho que colocar. Quando eu encontrar, por exemplo, o aluno Pedro aqui, quando eu encontrar o Pedro, eu tenho que dizer se eu quero a nota dele de física, de matemática, de física, de química ou o status dele. Então é pela linha que eu boto, se é na segunda, na terceira, na quarta ou na quinta linha a informação que eu quero trazer. No caso aqui da pergunta, qual a média do aluno Pedro em física, eu quero buscar o que está nessa linha aqui, porque é a linha que coincide com a nota dele em física, né? Então eu tenho que dizer de que linha eu quero buscar a informação de retorno. E finalmente eu coloco no final da função proc_h, do mesmo jeito como coloco no final da função proc_v, se o tipo da pesquisa é exato, e aí eu preciso para isso colocar a palavra falso ou colocar 0 nessa posição. Se eu coloco 0 ali ou se eu coloco falso, eu estou dizendo que a minha pesquisa vai ser exata, ela vai pesquisar exatamente pelo valor que eu mandei.
E se eu fizer uma pesquisa aproximada, que algumas vezes é necessário, nós vamos mostrar o exemplo, nós devemos colocar aqui a palavra verdadeiro ou qualquer outro valor que não seja 0. Ou então não preencher, já que ela é opcional. Se você não preencher isso aqui, não colocar o tipo, a PROC-H entende que você quer fazer uma pesquisa aproximada. Você só é obrigado a colocar falso ou 0 se quiser uma pesquisa exata. Vamos fazer os exemplos aqui agora de forma bem prática. Tudo isso foi falado mais rapidamente porque a gente se ateve a esses detalhes todos na função PROC-V. Por isso eu recomendo que você veja a PROC-V para poder chegar a ver a PROC-H. Se você já conhece a PROC-V, já conhece como ela funciona, você percebeu que a PROC-H se escreve exatamente do mesmo jeito. A única diferença é que a PROC-H faz pesquisa horizontal na primeira linha e a PROC-V faz pesquisa vertical na primeira coluna, certo? Vamos para a prática. Vamos para a prática aqui. Eu vou ligar o Excel e vamos fazer uma pesquisa exata aqui sobre a nossa planilha. Veja a nossa planilha. Nós temos aqui os nomes dos alunos, nós temos as médias em matemática, física, química e o status dos alunos que diz se eles são aptos ou não são aptos, se eles passaram ou não passaram. A pergunta é qual é a média do Pedro em física. Qual é a média do aluno Pedro em física? Ok, vamos responder com a função PROC-H. Igual PROC-H, então, ó, igual PROC-H. Qual é o valor que eu estou procurando? O valor que eu estou procurando é a palavra Pedro. Eu poderia escrever a palavra Pedro entre aspas, mas como ela já está escrita numa célula separada aqui, eu vou apontar. Procure o mesmo valor que está na célula B8. Isso me dará a tranquilidade de mudar o nome do aluno facilmente se eu quiser iniciar uma outra pesquisa. Ou seja, procure o valor que você está procurando é a palavra Pedro. Beleza. Onde é que você vai procurar? Você vai procurar em toda esta planilha aqui, onde contém as informações que eu quero buscar. Eu não preciso selecionar lá nome, matemática, física, química, porque eles não vão entrar na pesquisa, né? Não vão. Então, procure, olha só a anotação aqui, procure a palavra Pedro dentro desta tabela aqui. Lembrar que a função PROC-H, ela sempre vai procurar apenas na primeira linha, portanto, não adiantaria fazer a pesquisa se a palavra Pedro, por exemplo, estivesse aqui. A palavra Pedro tem que estar numa das células da primeira linha para que a pesquisa aconteça. Vai acontecer? Vai. Agora, o que é que você quer? Eu quero a média do Pedro em física. Sabendo que a média do Pedro em física, ela está aqui, então veja, quando a minha função PROC-H, ela encontrar o Pedro, ela vai encontrar essa coluna inteira. É a coluna onde está o Pedro. Pedro foi encontrado, ok. Agora, essa é a primeira linha da tabela, essa é a segunda linha da tabela, essa é a terceira linha, essa é a quarta linha e essa é a quinta linha da tabela. Sabendo disso, eu consigo perceber que física está na terceira linha da tabela. Então, a resposta que eu quero para o Pedro é o que está aqui, e não o que está aqui, nem o que está aqui, nem o que está aqui. A resposta que eu quero para o Pedro está na terceira linha. E é por isso que eu preciso preencher o próximo critério, que é o número do índice da linha, eu preciso preencher com o número 3. 3 significa, eu não vou pesquisar na primeira linha, nem na segunda, eu vou pesquisar na terceira, e vou ter como resultado que a média do Pedro é 5. Olha só o seguinte, agora eu vou indicar que tipo de pesquisa eu quero fazer. Como a pesquisa que eu quero fazer é exata pelo nome Pedro, eu não estou procurando Pedrinho, não estou procurando Pedroca, não estou procurando Ana Maria, estou procurando exatamente Pedro, né? A pesquisa é exatamente Pedro e eu quero que a resposta seja localizada lá como exatamente Pedro. Pesquisas exatas na função PROC-H, assim como na função PROC-V, eu sou obrigado a colocar 0 ou falso para forçar uma pesquisa exata. Então, a pesquisa exata é a pesquisa exatamente pelo nome que eu estou pesquisando. Olha o que vai acontecer. O que vai acontecer é, procure o que tem em B8, ou seja, procure Pedro, neste intervalo que está em vermelho aqui, e o intervalo foi apontado aqui em vermelho. A pesquisa sempre é feita na primeira coluna, ou perdão, na primeira linha, estamos usando a PROC-H, então a pesquisa sempre é feita na primeira linha.
Ele vai pesquisar, Eduardo é igual a Pedro? Não. Ana é igual a Pedro? Não. Pedro é igual a Pedro? Ele vai pesquisar da esquerda para a direita, né? Pedro é igual a Pedro? Sim. Então, para a pesquisa, chegamos na coluna certa. Ok, chegamos na coluna certa. Segundo passo, qual é o valor que será retornado? Qual é o retorno? Qual é a resposta? Está em qual linha? Está na terceira. Então, essa aqui é a primeira linha, essa aqui é a segunda linha, essa aqui é a terceira. A terceira linha tem o número 5, então o número 5 será a resposta dessa função. Assim funciona a função proc AH. E aí eu vou dar Enter, 5, exatamente o número que eu estava pesquisando. Vamos mudar a pergunta? Vamos mudar a pergunta. Qual é a média, por exemplo, em Química do aluno Eduardo? Química, Eduardo, eu vou colocar aqui o nome do Eduardo, beleza? Mas o Eduardo não tirou 7 em Química, tirou 9,5 em Química. Sim, porque eu não mudei a fórmula, né? Vou mudar aqui, duplo clique. Em vez de buscar o que está na linha 3, que é a linha onde tem Física, eu quero buscar Química. Qual é a média do Eduardo em Química? Certo? Eu vou botar aqui a 4. Então eu trouxe o 9,5 de Química do Eduardo, né? Vamos botar aqui, qual é a média em Química? Vamos mudar logo para o Lucas, né? Qual é, olha só a minha pergunta, qual o status do Lucas? Qual o status do Lucas? Qual é a informação sobre o Lucas? Então eu vou ter que fazer a seguinte pergunta, né? Vou mudar aqui o nome Lucas, que é quem eu vou pesquisar, e olha aqui na minha função PROC-H, procure B8, que tem Lucas, dentro do intervalo de B1 até F5, trazendo como resultado, olha só, quando ele encontrar o Lucas aqui na primeira linha, ele vai encontrar o Lucas, ok? Eu quero esse resultado aqui, eu quero saber o status do Lucas. O status do Lucas não está na linha 1, não está na linha 2, não está na linha 3, não está na linha 4, está na linha 5. Então eu preciso dizer aqui que o resultado, o valor de retorno é o que está na linha 5 e não na linha 4. Por isso a gente vai ter que mudar aqui a nossa função PROC-H para que ele traga como resultado o Lucas, o inapto do Lucas, ó, tá aqui, o resultado inapto. Outras planilhas, como por exemplo a planilha do LibreOffice, faz do mesmo jeito, ó, mesmo jeito, não escreveria nada diferente. Olha a pergunta, se a minha pergunta fosse qual o status da Ana, qual o status da Ana? Eu vou escrever aqui, tirar, escrever, vou usar o PROC-V como a gente usaria sem apontar para a célula alguma. Então eu estou procurando o valor ANA, lembra, se eu for apontar para o valor ANA e esse for textual, tem que vir entre aspas dentro da planilha. Procure o valor ANA dentro do intervalo todo ali, daquele intervalo que vai de B1 até F5. Traga como resultado, assim que encontrar ANA, traga como resultado o que está na linha 5, certo? Traga como resultado o que está na linha 5. E faça pesquisa exata, né? Pesquisa exata, o 0 ou a palavra falso, pode ser usado aqui, falso, para procurar a Ana nesse intervalo. Quando eu der um Enter, ele vai fazer o seguinte, ele vai analisar o intervalo todo, né? Vai analisar esse intervalo todo, a primeira linha desse intervalo e vai perguntar assim, Eduardo é igual ao que eu estou procurando, Ana? Não. Ana é igual ao que eu estou procurando? É sim, porque isso aqui permite que eu pesquise por igual. Exato. Então, Ana, achei. A coluna que eu estou procurando é essa. Beleza. Agora, traga como resultado o quê? Traga como resultado o que está na linha 5. O que é que está na linha 5? Aqui eu tenho a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4 e a linha 5. O que está na linha 5 é apta. Quando eu der Enter aqui, a palavra tem que ser apta como resultado, né? E houve um problema interessante aqui. Vamos analisar que problema foi... eu usei PROC-V. Olha que coisa horrível, João. Eu usei PROC-V, mas na verdade eu estou usando a função PROC-H. Então a função PROC-H, só percebi agora. Ó, agora vai dar certo. Pronto. PROC-H pesquisou Ana, trouxe de resultado aqui Ana, a palavra apta. E finalmente, se você vai usar uma planilha como a planilha do Google Planilhas, a diferença é o nome da função. O nome da função no Google Planilhas, do mesmo jeito como a gente viu na PROC-V, o nome é em inglês. Então, olha o que vai acontecer. A pesquisa, vamos pesquisar aqui outra coisa. Vamos pesquisar, por exemplo, eu quero saber a nota de Química do Matheus. Nota
de Química do Matheus. Vou escrever a palavra Matheus aqui só para facilitar a nossa vida e vou fazer a PROC H. Só que a PROC H se escreve H lookup. H lookup, ou seja, procure na horizontal, pesquise na horizontal, certo? A ordem das informações que você vai escrever é a mesma, então você tem que dizer quem você está procurando, é o Matheus. Você tem que dizer, ponto e vírgula, onde você está procurando, então vai ter que apontar para o intervalo inteiro. Certo. Uma vez que você achar o Matheus lá em cima, qual linha você quer? Bom, você está procurando o Matheus, né? Do jeito como está escrito aqui, ele vai procurar o que está em B8, que é Matheus, dentro da primeira linha de B1 até F5. Então ele vem aqui e pergunta, Eduardo é igual a Matheus? Não. Ana é igual a Matheus? Não. Pedro é igual a Matheus? Não, porque o que você está procurando é o que está em B8. Mateus é igual a Matheus? É. Então chegamos na coluna correta. Chegamos na coluna correta. Agora, qual é a informação que eu quero? Eu quero a nota de Química do Matheus. A nota de Química do Matheus não está aqui, não está aqui, ela está aqui. Nós temos a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Então eu tenho que dizer, retorne para mim o valor da quarta linha. E faça a pesquisa exata porque eu quero o nome Matheus exatamente. Pronto. Então a função HLOOKUP significa PROC H. Traduzido. Só isso, mas a forma de escrever, a forma de apresentar as informações, a ordem é a mesma, só muda o nome da função. E aí eu posso dar o Enter para confirmar e tem que aparecer 9.2, 9,2, que é justamente a nota do Matheus em Química. Opa, e agora? Ó, vamos tirar aqui um pouquinho. Tudo que a gente viu agora é pesquisa exata, lá em cima, na primeira linha, por exatamente Matheus, por exatamente Pedro, por exatamente Ana, exatamente Lucas. Pesquisa exata, apenas eu tenho que colocar o último argumento ali, zero ou falso. Vamos testar agora pesquisa aproximada. Vimos muito disso na PROC-V. Vamos ver um pouquinho na PROC-H, só para ilustrar, mas você já deve ter entendido nesse ponto que elas são parecidas. A PROC-V pesquisa na primeira coluna, de cima para baixo, a PROC-H pesquisa na primeira linha, da esquerda para a direita. Vamos para o Excel com a pesquisa aproximada. Olha só. Vamos imaginar uma planilha onde, de acordo com a nota que você tem, você vai ser colocado em matérias diferentes, em classes diferentes. Alguns professores são mais exigentes, alguns professores são menos exigentes. Então, por exemplo, olha só aqui, vamos tirar a nossa imagem, mais uma vez. E aí, olha que interessante. Aqui nós temos que em matemática, se você tira 6, você não passou, é considerado inapto. Mas se você tira 7, você vai para uma repescagem. Se você tira 8 ou mais, você é classificado na classe 1. Se você tira 9 ou mais, você é classificado na classe 2. Se a sua média é 9,5 ou mais, você é classe especial. Então isso é em matemática, certo? Os professores o professor de física é um pouco mais condescendente. Se você tirou 6, você é considerado inapto, está reprovado. Se você tirou 7, não tem repescagem, você já é classe 1. Se você tirou 8, você não é, você já é classe 2. Se você tirou 9 ou mais do que 9,5, você já é classe especial. Então veja que cada professor tem um critério diferente. Aí a pergunta fica a seu critério, né? Por exemplo, a pergunta pode ficar aqui, qual é a categoria do Pedro em física? De acordo com o resultado do Pedro, qual é a categoria dele em física? O valor dele, que ele tirou, foi 8,7. 8,7 não tem aqui em cima, então não posso pedir pesquisa exata. Se eu mando fazer uma pesquisa exata na PROC-H buscando 8,7, eu não vou encontrar o valor aqui em cima porque não existe 8,7. É para isso que serve a pesquisa aproximada. Então nós vamos fazer o seguinte, eu quero procurar PROC-H, o valor 8,7. Ok? Eu quero fazer uma procura e o valor que eu tenho é 8,7. Onde é que a procura vai ser feita? Vai ser feita em toda a planilha que está aqui, toda a tabela com as informações. Essa pesquisa vai ser feita na primeira linha dessa tabela, portanto, ele vai procurar aqui em cima, na primeira linha. Eu não vou pedir uma pesquisa exata, então, se não é pesquisa exata, o que é que o Excel faz, o que é que a planilha faz? Ele faz o seguinte, ó, 8,7
é menor que 6? Não, não é menor que 6. Ele é maior ou igual. Então, beleza, ele já entrou nessa categoria, 6. Aí ele continua pesquisando, não para não. 8,7 é menor que 7? Não, é maior ou igual. Então, ele passa para essa categoria. Ele pula dessa categoria para essa. Ok? Então, estamos nessa categoria agora, estamos nessa coluna. E a pesquisa continua. 8,7 é menor que 8? Não. Então, ele inclui aqui. Aí, olha agora. 8,7 é menor do que 9? É. 8,7, que é o valor que eu estou procurando, é menor do que 9. Então, ele não entra nessa categoria. Se ele não entra nessa categoria, a última categoria em que ele coube foi essa. Portanto, a nota 8,7 do Pedro, ela permite que ele seja incluído nesta categoria. Ele vai parar, a pesquisa vai parar nesta coluna. Não foi uma pesquisa exata, foi uma pesquisa aproximada. Se este cara couber entre aspas, se ele for igual ou maior a essa e for menor que a próxima, ele não entra na próxima. Ele não entra em categorias com valores maiores do que a dele. Então, Pedro vai ser considerado, a média dele, 8,7, vai ser considerada para o cálculo ali do 8. Ok, mas o que está se perguntando é qual é a categoria do Pedro em física. Matemática está aqui, física está aqui. Então, eu tenho que dizer que eu quero como retorno o que está não na linha 1, essa aqui em cima é a linha 1, essa aqui é a linha 2, essa aqui é a linha 3. Então, eu tenho que dizer que eu quero que o retorno seja a linha 3. E como eu pedi para não ser uma pesquisa exata, porque não tinha como fazer uma pesquisa exata, tinha que ser uma pesquisa aproximada, aí eu tenho que colocar aqui ou 1, ou verdadeiro, ou não colocar nada. Poderia simplesmente escrever assim, só com as 3 informações obrigatórias. Quando você não coloca o tipo é a última informação e ela é opcional. Quando você não coloca o tipo, o Excel, os programas consideram que você colocou verdadeiro, ou seja, que você colocou pesquisa aproximada. Você só precisa, é obrigado a colocar aqui 0 ou falso se você quiser forçar a pesquisa exata. Então, nesse caso, ele vai fazer a pesquisa aproximada. Nesse caso, eu não poderia usar, não funcionaria nessa planilha usar a pesquisa exata. E aí eu vou dar Enter e você vai perceber que o Pedro foi considerado classe 2 de física. Ei, mas e se a média do Pedro fosse 9,1? 9,1. Se a média do Pedro fosse 9,1, a pesquisa seria 9,1 é maior ou igual a 6? É. Então, coloca aqui. É maior ou igual a 7? É. Então, coloca aqui. É maior ou igual a 8? É. Coloca aqui. É maior ou igual a 9? É. Coloca aqui. É maior ou igual a 9,5? Não. Então, o Pedro ficou paralisado nesta categoria. E aí, como eu estou buscando o valor que está em física, porque está na terceira linha da tabela, é especial. Então, se eu botar 9,1, Pedro será colocado na categoria especial de física. Bora ver? Esse 9,1 foi escrito, vou dar Enter e Pedro mudou sua classificação para especial. Se a pergunta fosse outra, se a pergunta fosse qual a categoria do Pedro em biologia? Qual a categoria do Pedro em biologia? Bom, o Pedro é um nome que está aqui, podia ser qualquer outro nome, tirou 9,1, eu vou botar aqui outra nota para o Pedro, eu vou apagar aqui a função primeiro, eu vou colocar outra nota aqui para o Pedro, vamos lá, vamos colocar que Pedro tirou 7,3, Pedro tirou 7,3 em biologia, tá? E aí olha a minha pesquisa, eu vou fazer um PROC H, o meu valor buscado, que eu já possuo e que estou procurando, é o que está em A9, eu vou pedir para pesquisar nessa planilha inteira, né, de B1 até F5. Dessa vez eu quero biologia. Biologia está, atenção, essa aqui é a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4, a linha 5. Biologia está justamente na linha 5.
Então eu vou dizer, traga para mim o que está na linha 5 e faça pesquisa aproximada, porque não existe o valor 7,3 lá, não adianta fazer pesquisa exata. Certo, o resultado disso é o quê? Procure A9, 7,3. Dá de B1 até F5, então 7,3 é maior do que 6? É, então entra nessa categoria, beleza. 7,3 é maior do que 7? É, então entra nessa categoria. 7,3 é maior do que 8? Não, então não entra nessa categoria, portanto fica nessa. 7,3 fica nessa categoria aqui, nessa coluna. Ok, e aí eu estou pedindo o resultado de quem? Estou pedindo o resultado da linha 5. Então o resultado que vai ser retornado, a resposta que a minha função vai trazer é classe 1. O que vai aparecer aqui embaixo é a categoria do Pedro em biologia, é classe 1. Como era de se esperar. A mesma coisa pode ser usada no LibreOffice Calc, a mesma ideia, se escrevendo do mesmo jeito, ou você coloca no final verdadeira. A única diferença entre exata e aproximada, pesquisa exata e pesquisa aproximada, é que na pesquisa exata você é obrigado a colocar 0 no quarto argumento, ou falso, coloca 0 ou falso para forçar uma pesquisa exata, ou você coloca 1 ou verdadeiro, ou não coloca nada se você quiser uma pesquisa aproximada. Nos desafios que virão na sua vida, enquanto você usa PROC-V e PROC-H, você vai encontrar a necessidade de usar a pesquisa aproximada às vezes e usar a pesquisa exata em outras. A única diferença é que no exato você é obrigado a colocar o 0 ou o falso para forçar uma pesquisa exata. E a pesquisa aproximada sempre faz tanto na PROC-V quanto na PROC-H. A pesquisa aproximada, ela usa esse critério, ela vai analisando de um em um para ver se o valor que você pesquisa é maior ou igual àquele valor que está lá em cima. Por isso, na pesquisa aproximada, a linha que vai ser usada para fazer a pesquisa, no caso da PROC-H, ou a primeira coluna que vai ser usada na PROC-V, tem que estar ordenada do menor para o maior. Tem que estar ordenada. Então veja só, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 7, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 9,5. Está ordenado, está crescendo, 6, 7, 8, 9, 9,5. Se eu pusesse o 9,5 antes, se eu pusesse o 9 antes do 8, talvez o valor não desse certo, porque ele seria interrompido ao chegar o 9, mas ele caberia no 8. Então, para a sua linha base lá em cima, sua primeira linha do PROC-H ou sua primeira coluna do PROC-V, é necessário, para uma pesquisa aproximada, é necessário que os valores estejam ordenados, sempre do menor para o maior, ok? Com isso a gente finaliza PROC-H. Lembrar também que no Google Planilha não se escreve o nome PROC-H, certo? Se escreve o Age Lookup, é o nome da função Lookup. No Google Chrome, PROC-H é no Google Planilhas, PROC-H é no Excel, PROC-H é no LibreOffice Calc, ok? Terminamos mais uma função, daqui a pouquinho mais um vídeo com os exercícios e as questões que foram feitas sobre PROC-H. Se houver questões eu vou procurar, mas se houver, vamos colocar aqui questões sobre o PROC-H. Mas não tem muito mistério, já que você aprendeu bem o PROC-V também, ok? Nos vemos então na nossa próxima aula.